Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Fred Sardinha e aqui todos os vídeos eles servem para te ajudar a viver de uma maneira melhor o seu dia a dia, a sua espiritualidade, a sua vivência com as pessoas, o seu foco, a sua disciplina, entender que existem outras dimensões, não só as dimensões físicas, mas também existem dimensões espirituais que se traduzem um pouco também naquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. E nesse vídeo de hoje, eu quero, de maneira específica com você, falar sobre a espiritualidade que valoriza o corpo e as suas necessidades. Entenda uma coisa de uma vez por todas. O seu corpo e o seu espírito, eles têm uma origem só, principalmente para aquelas pessoas que acreditam que Deus existe, que nós não estamos aqui nessa terra somente por um passeio, nós estamos aqui nessa terra com uma meta, com um objetivo, que não é ficar aqui, mas viver uma vida plena nesse lugar que se chama terra. E a plenitude dessa existência, a plenitude dessa vida, não é somente olhar só para o corpo, não é somente olhar só para o espírito, mas olhar para as dimensões, tanto materiais quanto espirituais. E quando a gente consegue olhar para essas dimensões, a gente consegue crescer. O que tem acontecido hoje com as pessoas? As pessoas têm olhado para uma dimensão só, tem pessoas que olham só para o espírito e podem adoecer com isso, tem pessoas que adoecem com isso, tem pessoas que olham só para a matéria, também adoecem. Ou seja, se existem duas realidades que a gente pode olhar, a gente precisa olhar e focar nas duas. Então, dentro desse vídeo, eu quero dizer para você, vamos viver a nossa espiritualidade, mas dentro também das realidades do nosso corpo, da nossa matéria, daquilo que é específico e palpável. Existe uma necessidade no meu corpo, existe uma necessidade do seu corpo. Nós temos a necessidade de coisas materiais, mas calma aí, eu vou resumir a minha vida às coisas materiais? Obviamente que não. Eu já quero começar esse vídeo dizendo assim, aqui um trecho do livro que se chama O que nos adoece e o que nos torna sadios, de Anselm Grün e Willibald Müller. Não sei a pronúncia direito, mas esse livro aqui é um livro curtinho, ele tem aproximadamente 110 páginas e traz ensinamentos fantásticos. E eu quero trazer aqui para você, compartilhando sobre a espiritualidade que valoriza o nosso corpo e suas necessidades. Ele começa dizendo assim: uma espiritualidade baseada na terra deve ser direcionada à pessoa como um todo. Ou seja, a minha espiritualidade, a sua espiritualidade baseada na terra, não dá para olhar só para as coisas espirituais. É preciso também olhar para o todo da vida, o todo da vida humana, o todo da existência. Ela então pode aprumar-se quando planta junto aos regatos, quando plantada junto aos regatos, enraizada na terra, inserida na criação. O que as pessoas entendem como espiritualidade? Ah, eu sou um homem espiritual, eu vivo a minha espiritualidade. Ou seja, eu não quero as coisas da terra. Vou dizer para você, eu já fui muito assim. Quando eu comecei, por exemplo, a minha caminhada, eu olhava para as coisas da terra, para as coisas do mundo, e falava assim: isso aqui é do mundo, isso aqui é da terra, eu não tenho que estar em contato com isso, eu não tenho que estar em contato com aquilo. E acaba sendo, foi uma hipocrisia da minha parte. Por quê? Porque quanto mais eu comecei a me conectar com as coisas da minha humanidade, mais eu consegui ter acesso às coisas espirituais. Porque, veja, não tem como desvincular as coisas materiais das coisas espirituais. Eu sim vou fazer escolhas. Existem coisas que não compactuam com aquilo que me leva à espiritualidade. E se existem coisas que não me ajudam a compactuar com as coisas que me levam à espiritualidade, essas coisas eu vou ter que ponderar na hora que eu estiver nutrindo a minha espiritualidade. Mas não que eu vá viver isento de contato com as coisas. Eu, por exemplo, eu não ouço músicas que não contribuam com a minha espiritualidade. Eu não ouço. Eu não gosto de ouvir músicas que não me elevam. Eu não gosto. Mas tem gente que gosta e com aquelas músicas a pessoa se eleva espiritualmente. E aí, por exemplo, é, vamos ser sinceros aqui. Existem batidas de música, batida de funk, que incitam outras coisas.
E isso é importante salientar. Esse tipo de música, o que ele faz? Ele sim ativa a sua espiritualidade, por quê? Porque traz aquele gosto, mexe com o seu interior. Só que aí você vai perceber se aquilo está te levando para onde? Está te levando a uma agitação espiritual? Está te levando a uma calmaria? Está te levando. Geralmente o funk não leva para isso. Se você for ouvir uma música clássica, se você for ouvir até uma música cristã, já vai te levar para um outro sentido. Então, aquilo que você está querendo nutrir enquanto espiritualidade, por meio das coisas que você pode materializar, você vai precisar ponderar para ver, caramba, isso aqui tá contribuindo, isso aqui não está. E tá tudo bem quando não estiver contribuindo. A grande questão é você saber para onde você está querendo ir. Para que você consiga contribuir, para que você consiga nutrir a sua espiritualidade com aquilo que vai te levar para onde você quer ir. Pô, eu quero viver uma vida mais serena, quero viver uma vida mais tranquila, quero viver uma vida mais ordenada. Então, será que determinado tipo de música vai me levar para isso? É ter essa percepção, é ter essa sensibilidade. Aí ele continua dizendo assim, eles, né? Uma espiritualidade que ignora o corpo, que acredita poder viver sem uma ligação com o corpo, corre o risco de flutuar no vácuo. Veja, não tem como você entrar nessa religiosidade de achar que, eu vou viver uma espiritualidade vinculada ao meu corpo. Tem gente que não cuida da saúde. Tem gente que não faz uma atividade física. Tem gente que não se alimenta bem. Tem gente que não dorme bem. E depois quer dizer que é uma pessoa de Deus. Quando uma pessoa come muito, quando uma pessoa é desordenada na sua alimentação, quando a pessoa é desordenada no seu sono, quando a pessoa é desordenada nas suas palavras. Isso, para mim, comunica. Eu, por exemplo, se você olha para mim e me percebe alguém desordenado com a minha estrutura física, desordenado com as minhas palavras, desordenado com o meu sono, eu só tomo Coca-Cola, como um monte de besteira, e depois eu quero dizer assim, eu estou em Deus. Tudo bem, a gente até está em Deus, a gente até está nutrindo a nossa espiritualidade, tudo bem, isso acontece também. Mas veja, se o meu corpo, se eu estou dando para o meu corpo coisas que não são saudáveis, eu estou correndo o risco de pegar a minha espiritualidade, de pegar o meu corpo e ao invés de nutrir com algo saudável, eu vou estar desnutrindo com coisas que me levam à porcaria. É uma tremenda de uma ignorância. Achar que eu só vou contribuir com a minha espiritualidade, só vou crescer espiritualmente pensando somente nas coisas espirituais e não pensando nas coisas do corpo. Calma aí. Quando eu faço atividade física, eu também estou alimentando a minha espiritualidade. Quando eu me alimento bem, eu também estou alimentando a minha espiritualidade. Quando eu pondero o que eu como, eu também estou alimentando a minha espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade, ela envolve o todo da pessoa. A espiritualidade envolve a vida toda da pessoa, tanto os aspectos materiais do corpo, quanto os aspectos espirituais da alma e do espírito, da mente. Como que você nutre a sua mente? Como que você alimenta a sua mente? Eu alimento a minha mente lendo bons livros. Pô, legal. Eu alimento a minha mente de fofoca. Eu alimento a minha mente de notícia ruim. Eu não posso saber de uma morte. Eu conheço pessoas que, assim, fez um barulho de sirene, a pessoa sai correndo para ver quem morreu, o que aconteceu, e aquela curiosidade para o mal. Parece que aquilo instiga a pessoa. Isso está alimentando a espiritualidade? Poxa, para pensar. O que eu estou lendo alimenta a minha espiritualidade? Eu estou lendo o negócio da caverna que aconteceu, não sei o que, não sei o que lá, e aquele negócio gera uma tensão, e você fica mais ansioso, e você perde um pouco o eixo da sua vida, porque você está alimentando a sua vida com coisas que não são saudáveis. Então, assim, para analisar, para pensar como que você está fazendo isso, para que você não entre nessa flutuação, desse vácuo. Espiritualidade que ignora o corpo. Você quer ignorar o seu corpo. Você quer ignorar uma coisa que não tem como você ignorar o seu corpo. Não tem como você ignorar os cuidados com o seu corpo. Não tem como você ignorar os cuidados com a sua mente. Se você entra nessa flutuação de ignorar o seu corpo, a sua mente, você pode fazer com que a sua espiritualidade não seja saudável porque você só está ligado às coisas espirituais, extraordinárias, está esquecendo das coisas do seu corpo, daquilo que é palpável.
Alguns tentam alcançar o céu, a esfera celeste, passando por cima da condição humana. Cara, quando você se desenvolve humanamente, quando você desenvolve virtudes, quando você desenvolve bons pensamentos, quando você desenvolve a humildade, quando você desenvolve força, coragem, quando você desenvolve virtudes, coisas que, e as virtudes aqui elas não são perceptíveis no campo material. No campo material, as virtudes elas são percebidas nas ações. Pô, caramba, a pessoa está diante de um conflito e ela consegue se manter serena. A pessoa está diante de uma situação que ela pode se orgulhar e ela tem humildade. Ali se materializa na ação, mas você não vê a virtude. Você não vê, você só vê a partir da prática de uma pessoa. Então, não adianta a gente querer alcançar as virtudes, as realidades celestes, sem passar pela condição humana, ou seja, passando por cima da condição humana. Ah, eu só sou espiritual. Tem gente que é tão espiritualizada. Às vezes eu estou na missa, eu vou ser sincero, às vezes eu fecho o olho aqui assim, ó, para poder rezar e tal, fazer a minha oração. Quando eu abro o olho, às vezes vou para a fila da comunhão, a pessoa está assim, ó, às vezes eu fico até envergonhado. Parece que eu que tô fora do eixo, mas não é. Depois eu vou parar para analisar, caramba, calma aí. Quando eu era mais imaturo, né, na verdade, eu pensava assim, espiritualidade não tem a ver com esses gestos. Ai, a pessoa às vezes anda toda assim para dizer que é espiritual. Não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com a forma como você, como é a sua postura, o seu jeito de lidar com as coisas, a firmeza que você tem diante das coisas, o querer viver, o prazer pela vida. Isso diz uma espiritualidade cada vez mais saudável. Então, não tem como ignorar a condição humana. Eles fazem de conta que ela não existe. Isso inclui o corpo deles. Sua espiritualidade é separada de sua condição humana, ou seja, de sua humanidade. Não tem como separar a espiritualidade da condição humana. A pessoa que se diz espiritual e foge das realidades humanas, das realidades existenciais, ela está vivendo uma espiritualidade que pode beirar a doença espiritual. O que as pessoas acabam fazendo, né? Fazem assim: se eu agora tive um encontro pessoal com Jesus, eu largo todas as coisas do mundo. E eu não sou mais desse mundo, eu não pertenço mais a esse mundo. Eu agora não quero mais saber disso, não quero mais saber daquilo. Beleza, você mudar os seus hábitos, começar a se alimentar bem, começar a cuidar do seu corpo, começar a ter mais disciplina, isso é muito bom. Começar a fazer mais oração, começar a cuidar melhor das coisas que você pensa, começar a cuidar melhor da sua alma, isso é muito bom. Ou seja, você vai ter uma espiritualidade mais saudável. Agora, você achar que isso precisa te elevar, como se você fosse um santo, que você flutuasse e que você estivesse bilocando, isso te tira da realidade. Isso te tira daquilo que você precisa resolver enquanto ser humano. Tem coisas que, por exemplo, você precisa conversar com alguém para resolver. Não adianta você ficar só em oração e achando que Deus vai tocar o coração daquela pessoa. E se eu estou uma pessoa elevada espiritualmente, eu vou pedir, Deus vai fazer. Deus pode fazer. Deus tem toda a capacidade de fazer. Mas você não tem que pegar o que você precisa fazer e dizer que é Deus que tem que fazer. Tem coisa que é você que vai ter que fazer. Se você precisa se dirigir a uma pessoa e conversar com ela, é você que tem que fazer isso, Deus não vai fazer. E aí você quer colocar na conta de Deus ou colocar na conta da espiritualidade, achando que o universo vai conspirar para aquela pessoa mudar e aquela pessoa não vai. Tem coisa que você vai ter que se dirigir à pessoa para você falar com a pessoa. Então isso precisa estar muito claro. Eles fazem de conta que ela não existe. Isso inclui o corpo deles. Sua espiritualidade é separada de sua condição humana, ou seja, da sua humanidade. Não tem como você separar a sua espiritualidade da sua condição humana. Ela é sem corpo, ou seja, a pessoa, e assim se torna sem vida. Essas pessoas agem como se estivessem no céu, acima da realidade humana, em pé de igualdade com os anjos. Gente, pelo amor de Deus, para com esse negócio de achar que você é anjo, que você está em outra esfera, porque você agora fez um retiro, porque você agora você se desenvolveu como uma pessoa, você foi num encontro, foi numa palestra, foi em alguma coisa e você mudou, então agora
tudo em mim é diferente. Calma aí, você continua sendo ser humano. Você continua sendo gente. Você continua sentindo, você continua pensando, você continua até julgando as pessoas. Ou seja, descer um pouquinho do pedestal, e não é porque outras pessoas não mudaram ainda, e porque você já mudou algumas coisas, que você se torna alguém melhor do que essas pessoas. Tem pessoas que chegam em casa e falam assim, agora eu estou vendo minha espiritualidade, não sei o quê, quer menosprezar as pessoas que te conhecem. E aí é difícil você sustentar isso por longo prazo, por muito tempo. Porque ainda mais com as pessoas que conhecem a sua verdade. Ainda mais as pessoas que conhecem que você, da onde você saiu, como você se comportava há meses atrás, há dias atrás. E aí, em virtude de um final de semana, você acha que a sua vida mudou plenamente. E não mudou. Agora, se você começa. Poxa, calma aí. Eu agora estou com uma outra perspectiva de vida e quero viver de uma maneira melhor. Então, como que eu vivo de uma maneira melhor? Eu vou viver as realidades, os meus compromissos, mas de uma maneira mais serena, sem transferir para os outros aquilo que eu estou escolhendo ver na minha vida, sem cobrar dos outros aquilo que eu estou escolhendo fazer com a minha vida. Tá? Quer fazer com que as pessoas percebam a sua mudança? Mude calado. Mude sem exigir do outro. O que você exige de você não tem como você exigir do outro. O que você vive na sua espiritualidade não tem como você querer que os outros vivam. O processo que você está vivendo é diferente das outras pessoas. Não se ache melhor nem pior. Não se ache esse anjo que às vezes você, porque está vivendo uma espiritualidade profunda, você acha que é já esse anjo. Não. Pé no chão. Pé no chão. Inserido na realidade, inserido na realidade. É o estar inserido na realidade que vai fazer você viver cada vez melhor a sua espiritualidade. Mas, ao longo prazo, uma espiritualidade desse tipo é insuportável. E, em última análise, falsa. Mesmo porque ainda não estamos no céu e nossa condição humana e nossas insuficiências sempre voltam a se manifestar. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Cara, presta atenção. Às vezes, você quer sustentar algo que é insustentável. Você quer sustentar uma espiritualidade como se você já estivesse lá no céu, longe da terra. Eu já até falei sobre isso em alguns momentos aqui atrás, com outras palavras, mas para dizer para você o seguinte: não é possível isso acontecer. Não é possível você estar inserido na terra com corpo físico e achar que você está de pé, no mesmo pé de igualdade com os anjos. Não adianta, porque isso, ele diz o quê? Que no longo prazo, isso se torna insuportável. E, em última análise, falsa, mesmo porque ainda não estamos no céu. A nossa condição humana e nossas insuficiências. As suas insuficiências, hora ou outra, elas vão aparecer, as minhas vão aparecer. Isso, quando as insuficiências aparecem, quando as limitações aparecem, elas servem para quê? Elas servem para nós reconhecermos que ainda não nos transformamos completamente. E uma pessoa, quando está com a sua espiritualidade saudável, ela percebe que todos os dias ela precisa melhorar um pouco mais. Todos os dias ela precisa se desenvolver um pouco mais. Todos os dias ela precisa fazer com que a vida dela seja transformada. E isso eu, por exemplo, consigo buscar isso numa vida de espiritualidade dentro não só da religião, mas também na religião. Quando eu leio um livro como esse aqui, desenvolve a minha espiritualidade. Ele fala muito sobre desenvolver a espiritualidade através das realidades da vida. Ele fala aqui de pessoas até religiosas que se perderam na sua humanidade por conta da religião. Às vezes a pessoa, e isso pode acontecer com você, a pessoa se perde na religião por conta daquilo que ela acha que não deve fazer. Ah, não, agora eu sou uma pessoa religiosa. Eu não tenho que cuidar do meu corpo, não. Eu não tenho que cuidar da minha mente, não. Eu não tenho que cuidar da minha alimentação, não. Eu não tenho que cuidar do que eu ouço, não. Eu não tenho que cuidar do que eu vejo, não. Não, porque eu sou religioso e a religião ela vai me proteger. Não vai, não vai. Não vai. Você não é diferente nem
você não é diferente da pessoa que está em condições precárias, você não é diferente de ninguém, você é o mesmo ser humano que todo mundo. Então, cuidar das suas realidades corporais também está ligado aos cuidados com as coisas espirituais. Corporal e espiritual. Corpo e alma, corpo e espírito, tudo isso caminha junto. Para finalizar, ele diz assim: quando cultivo uma espiritualidade baseada na terra e vivo realmente de minha relação com Deus, mostro isso também em meu corpo, em minha postura, no modo como me movimento em meus olhos. Além disso, isso se expressa naquilo que eu transmito, na forma como me apresento. Finalmente, isso se evidencia também em minha atitude em relação ao meu corpo, à minha alimentação, à minha postura e na forma como lido com a minha sexualidade. Olha só, ele está falando do corpo, da alimentação, dos olhos, da forma como você se movimenta, da sua postura, da sua sexualidade. Tudo isso diz de espiritualidade. Se você cuida da sua sexualidade, se você cuida da sua afetividade, se você cuida da sua alimentação, se você cuida do seu corpo, se você cuida dos seus olhos, se você cuida dos seus movimentos, da sua postura, você está cuidando da sua espiritualidade. Mas aí você fica pensando assim: não, na minha espiritualidade é só quando eu estou em oração. Ah, a minha espiritualidade é só quando eu estou meditando. Não é. A sua espiritualidade, ela envolve todos esses aspectos que envolve também o seu corpo, aquilo que está na sua matéria. Quanto mais você for se abrindo a essa transformação que estão dentro dessas realidades palpáveis, mais a sua espiritualidade será efetiva, trará transformações para você. Sendo sincero, se você está com maus hábitos na sua alimentação, mude já, porque isso é espiritualidade. Se você está com maus hábitos no seu corpo, mude agora, que isso também é espiritualidade. Se você está com maus hábitos na sua sexualidade, mude, porque isso também é espiritualidade. Com a sua postura, pô, tá sentando assim, ó. Tem gente que senta assim, ó. Isso já diz um pouco. Tem gente que senta assim, ó. Ó, a pessoa vive assim, ó. Ó. Ah, é a pessoa que só vive para baixo. Caraca, começa a melhorar a sua postura, o seu jeito de andar, o seu jeito de se vestir. Começa a mudar o seu jeito de falar. Começa a mudar isso. Isso já diz da sua transformação. Isso já vai trazer para você poder, não o poder somente de mostrar para os outros, mas o poder de transformação a partir de uma espiritualidade vivida dentro das realidades humanas. Quanto mais humano você for, mais você vai conseguir acessar as coisas espirituais. A humanidade, ela se sensibiliza, ou seja, a minha humanidade, ela me sensibiliza a também acessar as coisas espirituais. Espero que esse vídeo possa contribuir com a sua espiritualidade, com aquilo que você tem buscado, com o seu crescimento, para que você não fique paralisado somente nas coisas invisíveis, mas que você pegue também as coisas visíveis, aquilo que é palpável, aquilo que você pode transformar, porque a espiritualidade também tem esse movimento que você faz em direção ao desenvolvimento das virtudes. Pegue tudo isso, busque essa transformação e você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma, porque você escolheu fazer coisas diferentes. Espero que esteja contribuindo com a sua vida. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. E nós vamos nos ver no próximo vídeo. No próximo vídeo, que eu espero que seja muito em breve, tá bom? Até mais, fique com Deus, tamo junto, valeu, tchau, tchau.